dust it off when I fall down 11, I get up 12, don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Propósito Cast, a nossa segunda temporada. Aqui a gente une propósito, vida pessoal e negócios numa mesma temática. Eu sou a Cintia Antunes, sou apresentadora desse podcast, que é oferecido pela Propósito, que é uma aceleradora de negócios que tem como missão potencializar negócios com forte impacto social, ambiental e de governança. E a gente faz isso através de 4 alavancas principais, que são finanças, gestão, recursos humanos e growth. Por falar em growth, hoje a nossa temática é M&A. Hoje a gente vai conversar sobre os desafios e as estratégias para uma operação de sucesso de M&A. A gente quer aqui desmistificar essa temática, né? Para quem não sabe, M&A, fusões e aquisições. Então a gente quer desmistificar essa temática para pequenos e médios empresários também, porque esse assunto não é só uma temática de grandes empresas. Eu já vi algumas pequenas empresas passarem por processo de valuation para passar por operações de fusões e aquisições. Então, hoje eu chamei aqui para conversar comigo sobre esse tema Ana Dias, advogada empresarial, especialista em estruturações societárias e expansão de negócios, vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB-JF, certificada em formatação de franquias pela ABF, certificada em expansão de franquias pela PUC Rio Grande do Sul e graduada em História pela UFJF. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Tenho certeza que hoje a gente vai ter uma troca muito rica. Quem sabe a gente possa colaborar para que cada vez mais empresas, né, entendam sobre essas possibilidades, essas nuances tão múltiplas que a gente tem, né, para a expansão de negócios, para crescer o seu negócio, né, através da união, da força, das possibilidades que são gigantescas, né? Então, que a gente possa explorar aí esse universo aí dos M&As e trazer informação de qualidade para o pessoal. Vai ser um prazer ter essa troca com vocês hoje. Que bom, estou muito feliz de você estar aqui. Finalmente a gente conseguiu gravar esse episódio também. Eu falo isso em todos os episódios, mas todos os episódios é difícil ter a agenda de todo mundo, né? Também estou recebendo aqui hoje Marcelo Ribas, médico veterinário, doutor em zootecnia, especialista em pecuária de precisão, empresário e empreendedor desde o início da carreira, com uma trajetória de fundação de 4 empresas. Diretor da unidade de negócio pecuária de precisão na Ponta. A Ponta é a empresa formada pela fusão da GA Intergado, inclusive, né, sobre a qual a gente vai conversar sobre a operação aqui hoje. Também casado com a maravilhosa Fernanda e pai dos anjos Lucas e Olivia, apaixonado por churrasco e faz um churrasco maravilhoso. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Espero que a história da minha empresa possa colaborar nessa discussão e no que nós vamos falar aqui hoje. Vai colaborar, tenho certeza. Vamos lá. Para a gente começar, eu acho que a gente pode alinhar um pouco as pessoas sobre esse tema, né? O que é M&A? Já dei um spoiler aqui que a gente está falando de fusões e aquisições. Mas, Ana, você pode explicar um pouco para a gente o que é a operação de M&A? Qual que é a diferença entre fusão e aquisição, pensando do ponto de vista jurídico? Perfeito, perfeito. Bom, Cintia, como você já adiantou um pouquinho, né, M&A, na tradução para o português, as palavras significam justamente fusões e aquisições. Dentro da fusão, a gente necessariamente vai estar fundindo, como o próprio nome já diz, né, 2 ou mais empresas. Então, acontece de fato de uma incorporar a outra e passarem a se tornar um só ente, né, jurídico. Enquanto na aquisição, você está adquirindo efetivamente uma outra empresa. Então, necessariamente, uma das 2 empresas que estão envolvidas dentro dessa operação vai deixar de existir, pode, com certeza, continuar operando da mesma forma. Existem casos, né, a gente pode dar até alguns exemplos aqui, em que elas permanecem com unidades operacionais, né, com uma estrutura comercial apartada, mas, né, uma necessariamente vai ser dona da outra, e não mais essa operação de fusão, que é a diferença em que elas se incorporam e passam a atuar conjuntamente. Então, só para ficar um pouco mais claro, talvez, para o pessoal, né, pensar em exemplos. Uma fusão é quando, por exemplo, o Itaú se fundiu com o Unibanco, se tornou Itaú Unibanco. Hoje, né, se torna aí um dos conglomerados financeiros mais relevantes dentro do hemisfério sul. Então, eles conseguiram uma potência muito forte dentro dessa operação de fusão e eles se uniram. Uma empresa era o Itaú, a outra era o Unibanco, se tornou Itaú Unibanco. Agora, dentro de uma aquisição, por exemplo, a gente pode citar como exemplo quando a antiga Facebook, né, hoje Meta, adquiriu tanto o Instagram quanto o WhatsApp, que eram outras empresas, e passaram a se tornar
propriedade da própria Meta, do Facebook. Então aí a gente passa, né, a ter uma propriedade sobre outra empresa. Cada uma manteve, né, a sua concentração ali em termos de operacionais, comerciais, toda a estrutura ali, mas hoje elas são pertencentes ao Facebook, à Meta. É até uma situação que é bacana a gente comentar, porque está sendo inclusive avaliado, né, pelo Comitê de Comércio dos Estados Unidos. Então eles estão passando por um processo porque existem acusações no sentido de que a Meta, tendo feito essa aquisição, ela acabou gerando, né, um monopólio ali em relação às redes sociais. Então, se eventualmente ela acabar sendo, né, condenada efetivamente, ela pode ser obrigada, compelida, inclusive, a vender o Instagram e o WhatsApp. Então, são questões, nuances aí que a gente pode perceber dentro desse mercado, mas só para ficar um pouquinho mais claro, acho que esses exemplos ajudam, né, a trazer de uma forma mais prática um pouco dessa diferença da fusão para aquisição. Legal, você citou esses exemplos aí. Então, por exemplo, Itaú Unibanco é um caso de fusão em que as empresas quiseram aumentar a market share. Elas fazem a mesma coisa, elas se unem para aumentar o seu tamanho dentro do mercado, né? Como esse motivo de fusão, existem outros, tanto de fusão quanto de aquisição. Então, a pessoa quer expandir, ela quer aumentar portfólio, né? Que foi o caso de vocês. Uma produz uma coisa, outra produz a outra, a gente se junta, a gente aumenta a nossa participação de mercado e a gente expande o portfólio de produtos. Além disso, também tem aquelas empresas que estão, especialmente aquelas pessoas que estão querendo sair do negócio, estão querendo realizar o lucro, né? Então, eu quero vender isso porque eu não quero estar nessa operação mais, eu quero lucrar, né, pela venda. E existem outros casos também. Tem algum outro caso que eu não tenha citado aqui, de motivos, né, que levam uma empresa a fazer fusão e aquisição? Olha, como você já trouxe, sim, os motivos são muito diversos, né? Então, você pode, sim, ter essa perspectiva de aumentar o poder de mercado. Você pode ter também uma motivação em termos de economia de escala, né? Você conseguir, assim, condições melhores, negociações melhores, às vezes, com fornecedores. Você pode ter uma preocupação também de você aumentar o portfólio, como você citou. Então, você encontra, né, empresas que têm uma sinergia dentro do seu campo de atuação para que vocês possam trazer uma solução ainda mais completa para o cliente final. Mas as motivações são muito variadas, são inúmeras, mas de regra geral é isso. Eu acho que é aumentar o poder de mercado, conseguir negociações melhores, conseguir essa economia de escala, conseguir trazer soluções e produtos que são sinérgicos, mas com ainda mais qualidade ali para o seu cliente. Mas tudo vai depender muito das circunstâncias, né, de cada negociação. Você pode estar vendendo realmente a operação, né? Porque é isso, a empresa é um ativo. Né? Então, muitas pessoas vão criar principalmente, né, dentro desse segmento dessas startups, a gente vê isso de uma forma ainda mais relevante, mas, no geral, empresas, qualquer tipo de empresa, pode estar pensando na construção de um modelo de negócio já visando ali uma venda futura, né? Então, são variados os motivos, mas todos são concentrados principalmente nessas premissas básicas, né? Ser uma negociação estratégica interessante, que por isso que tem que ser feita com muito cuidado, muita cautela, muitos critérios, para que seja, de fato, bacana para todo mundo que está envolvido na operação. Mas os motivos Tem variam. alguns históricos assim no agro de você fazer uma aquisição para tirar um concorrente de mercado, mas muito mais porque ele derrubava o preço no mercado e tirava o valor do produto da empresa que estava adquirindo do que assim realmente tem o desejo no mercado daquela empresa. Então, a gente já percebeu isso em algumas situações na parte de insumos ali do agro que me remete a isso, assim. Que é uma questão de reposicionar o mercado, né? Não deixar ele perder esse valor. Isso. Mas então, aproveitando que eu já dei o spoiler aqui do motivo da fusão, né? Que foi essa junção de expertise de produtos, conta pra gente um pouquinho como que foi essa motivação, como que você começou a sonhar com isso. Então, você era dono lá da Intergado, vamos voltar lá no início, né? Era dono da Intergado. Como é que você começou a sonhar com esse processo de fusão? Que eu acho que é interessante para as pessoas entenderem que essa fusão não nasce apenas de grandes empresas. Eu estou em processo de crescimento na minha empresa. Em algum momento eu vislumbro que com o processo de fusão eu posso crescer ainda mais. Como é que foi para você isso? Bom, então é integrado em uma empresa de tecnologia focada no agro. A gente desenvolvia tecnologias de precisão. Éramos uma startup, então fundada em 2013, o projeto inicia em 2009. E vimos numa rota de crescimento e passamos para o investimento de um fundo em 2018. E aí,
o fundo entra com toda uma estrutura de governança dentro da empresa, então a gente tinha conselho administrativo, discussões de conselho, todos os KPIs para a gente discutir a rota de crescimento da empresa. E numa dessas reuniões de conselho foi sugerido, né, foi verbalizado ali como uma estratégia que a gente tinha que adotar a aproximação com empresas de software, porque seria uma das formas da gente conectar o nosso produto e esse produto alavancar. Então, um produto em específico focado em gestão animal dentro de confinamento. E aí, nesse movimento, eu era o CEO da Intergado na época, passou a ser uma das minhas atividades me aproximar dessas empresas. Então, eu estudei várias, visitei várias, me aproximei de várias. E, em especial, dei um match muito legal com a GA, a Gestão Agropecuária, que já era líder de mercado. Então, assim, se eu pudesse escolher dentre todas elas, é melhor que fosse a líder de mercado. Mas com o fundador dessa empresa, o Paulo Dias, foi o que deu uma melhor troca de ideias, assim, sabe? Pessoas com entusiasmo, empolgadas. Falaram assim, nossa, a minha tecnologia junto da sua teria um poder muito maior. Entregaria ao nosso cliente, o produtor, um poder muito maior de tomar decisão e de potencializar a lucratividade do pecuarista. Então, a princípio era uma aproximação comercial. Era o desejo, a intenção que a gente aproximasse as empresas de forma que elas pudessem operar de forma comercial, por indicação em vendas conjuntas de produtos. Só que isso traz vários riscos, né? Assim, se eu me aproximo, se a GA aproxima da Intergado, isso fecha porteiras fecham as portas, mas as porteiras no nosso caso, para outras empresas do mercado, né? E aí tinha outras, a gente tinha uns concorrentes diretos, em pequenos, a Bosch, por exemplo, que estava lançando produtos de pecuária no Brasil, e aí isso ou ele entrava de corpo e alma comigo ou não funcionaria. E aí o Paulo Dias, em especial, me pediu ajuda para fazer uma rota de Venture Capital como a gente tinha acabado de passar. Assim, não, me indica bons fundos, como é que você fez, como é que foi o processo, como que eu me aproximo, como é que foram todas as negociações dali então. E eu acabei apoiando e conduzindo ele para fechar com o mesmo fundo que nos apoiaram. Então, acho que as coisas foram confluindo, né? Assim, se eu tivesse em outro fundo, com uma outra gestora, essa ideia de fusão ficaria mais difícil. Então, acabou que o universo permitiu que as coisas se alinhassem. E quando o Paulo foi assinar com o fundo, eu pedi uma reunião um dia antes com ele, com essa possibilidade, né? Assim, e se a gente juntasse as duas empresas? Assim, você já imaginou o que seria? Existem benefícios até operacionais, né? Assim, a minha empresa tem uma relação com hardware muito mais forte do que a dele tinha mais de software. Então, até isso, essas empresas se complementavam, né? Então, isso acho que foi um pouquinho da motivação principal. Se você pensar na fundação da Intergado lá em 2009, é isso? O projeto começou em 2009, CNPJ 2013. Então, assim, a ideia é 2009. 2009. Se você pensar na fundação lá, e nesse caminho que você trilhou até chegar, não só nessa parte de ter um investidor, né, mas da fusão em si, como que você vê esse processo de maturidade da sua empresa, sabe? Porque eu acho que não é toda empresa que tem maturidade, que está pronta para vivenciar um processo de M&A. Porque tem muitos fatores que precisam ser analisados, né? Maturidade de governança, de processos, de sistema, de gestão. Como que você vê esse caminho até chegar para estar pronto para isso? Por sorte, a gente tinha passado por uma entrada de fundo anos antes. Então, tudo que é necessário para você ter um fundo presente apoiou nesse movimento de fusão. Então, a gente já era uma SA, a gente já tinha estatuto, tinha acordo de acionista, tem a parte de conselho. Então, toda essa governança, e assim, a gente faz a tese de crescimento olhando para 3 e 5 anos. Então, você já passa por um nível de maturidade que aí é só mais uma variável. Assim, e se a gente tivesse o dobro de produto, o dobro de pessoas e tal, como que seria? A gente precisaria de quanto de capital para realizar, por exemplo, novos produtos? Quando o primeiro passo assim, foi tentar convencer todos os sócios, inclusive o fundo, e talvez esse seja o mais complexo de convencê-los, né? De que a empresa, as duas unidas, teriam melhor valor. No final das contas, para o fundo, o que importa é valuation. Então, como que a gente comprovaria isso, né?
foi uma variável a mais, porque a gente já fazia isso da nossa rotina. Então, como que seria a estrutura organizacional? Como que seria o conselho com as duas unidas? Quem que seria o CEO? Como é que seriam as cadeiras? Como é que seria todo o organograma da companhia montado depois que ela fosse merge, né? Depois que ela tivesse unida? Como que seria a remuneração de todas as pessoas? Então, isso tudo foi pensado antes de falar assim, ok, pode seguir em frente. O que vocês vão agregar de aumento de faturamento, aumento de valuation, tudo isso foi desenhado. E esses desenhos já eram desenhos que a gente fazia de forma unitária, solitária. Então, não era uma novidade, tá? Mas, de certa forma, para uma boa fusão acontecer, obrigatoriamente você tem que ter um nível de maturidade desse de governança e de controle para que seja suave. Assim, você antecipar os problemas que podem acontecer. E esse processo de preparação durou quanto tempo? Assim, de você conversar com o Paulo, surgiu o desejo em você e nele também. Pronto, o desejo já existe. Agora a gente começa a se preparar. Olha que loucura. Foi março de 2020, no início da Nossa pandemia. Senhora. Foi minha última viagem antes de ficar trancafiado em casa. Então, de certa forma, até isso, olhar para a pandemia com olhares positivos. Colaborou de né? uma Assim, certa forma, né? ficamos em casa. Então, assim, por planejando ficar em isso. casa, deixamos de visitar clientes, deixamos de ir a eventos, etc. Ficamos mais tempo disponíveis em casa para poder fazer esse desenho. Então, nós ficamos 2020 todo, 2021, dezembro, a gente anunciou, porque a gente já estava já operando conjunto antes de assinar o documento em fevereiro de 2022. Então, dessa conversa até o documento oficial, foram 2 anos. 2020 para 21, 21 para 22. De desenhos para tentar convencer todo mundo de que era possível. Isso ficou ainda muito interno com os sócios e não foi levado para a operação. Isso é outro ponto importante, né? Eu acho que esse barulho chegar na operação antes da hora é um problema. As pessoas vão sempre levar para o medo, né? Nossa, o que vai acontecer? Isso aqui vai mudar tudo. Não é mais as pessoas com que eu me relaciono que vão me liderar. E isso vai ser um caos. Algumas optam por ir embora da companhia antes da hora, pensando que será ruim. Então, ficou muito fechado ali com diretores e sócios. Então, foram 2 anos aí para desenhar tudo. A gente vai falar um pouco desse pós-fusão também, né? De como comunicar, como integrar os processos e tal, mas só para a gente caminhar aqui no passo a passo, para as pessoas entenderem como que funciona essa operação de M&A, né? Então, uma vez que a pessoa identifica esse desejo, né? Encontra outra pessoa também para casar, se for o caso de fusão, né? Ela vai percorrer pela etapa de planejar, né? Como que vai se dar isso. Aí ela vai passar pela etapa do valuation, que é um ponto que você colocou, que é isso. As pessoas precisam saber o que elas ganham comprando ou fundindo, né? E nisso o processo de valuation tem uma importância muito forte. Depois ela passa pela etapa de due diligence, que é a etapa de investigação do negócio, né? Depois eu até queria entender como é que foi isso para vocês, porque é um investigando o negócio do outro para saber se aquele negócio tem o valor mesmo que foi apontado. Isso é muito importante pós-valuation, porque a empresa vai lá e declara que ela vale 5 milhões de reais. Então, deixa eu entender se isso aqui vale 5 milhões mesmo, né? Então, a gente tem várias etapas dentro dessa investigação. Depois tem, de fato, a etapa da negociação, do fechamento do contrato e, por fim, a etapa de integração. Então, ainda pensando nessas primeiras etapas, você falou um pouco do planejamento, eu vou falar daqui a pouco sobre o valuation, mas como é que foi essa investigação de uma para outra, assim, né? Porque também é sensível você começar a olhar o dado da outra empresa sem antes estar lá. Mais uma vez, a entrada do fundo nos deu essa maturidade. A gente já tinha passado por uma due diligence, as duas empresas individualmente, então a gente só trocou os documentos que já tinham sido feitos anos antes. O meu um pouquinho antes, 2018, e a GA foi em 2019 para 2020. Então eles assinaram em 2020, mas a due diligence já estava acontecendo ali no finalzinho de 2019. Então, para nós, assim, o rigor que o fundo já aplicava em nós já deixava a gente o negócio tão transparente, então a gente já acessou antes do normal, eu já acessei o documento que o fundo já tinha solicitado para a entrada dele e vice-versa. Então a gente já conhecia a fundo as companhias. Mas o mais importante, assim, antes mesmo da due diligence, você sente com que a pessoa com quem você está aproximando, e fusão é um pouco diferente de aquisição, você sente quão honesto está sendo as coisas durante a conversa. Então, se já nas primeiras conversas nós expomos
os pontos fracos e as dificuldades, você já sente que você está em terreno seguro. Mas é lógico que os documentos que a gente tinha da due diligence já ajudaram. Então a gente já tinha passado por isso e já tinha esses documentos em mão de forma muito rápida. Então isso para nós foi um ganho. Mas para quem não tem, isso é parte muito sensível e muito importante. E quem põe dificuldade em passar por uma due diligence é sinal de que tem alguma coisa escondendo. Esconder. Tá querendo esconder alguma coisa. Então, nós, em especial com a GA Integrada, a gente teve sempre muita transparência sobre tudo, né? Digamos que foi sutil o movimento, porque quando um fundo entra numa companhia, existe um plano chamado plano de 100 dias, que é o que a gente vai organizar na empresa de imediato, que a due diligence mostrou que é muito sensível. Então, todos os dois nós já tínhamos passado por esses 100 dias. Então não tinha nada de muito especial para ser corrigido. E aqui eu não tô falando nem de falcatrua, não. São coisas assim, não, você errou no contábil um negócio lá em 2015 que você tem que resolver. Você tem um funcionário PJ e tal, putz, é muito risco esse cara, vamos resolver, vamos levar ele para CLT. Coisas assim, né? Assim, então, para nós foi bem tranquilo. Por esse motivo, mais uma Porque vez, o o fundo já fundo tinha já tinha passado por lá. feito o pente fino. É. Eu penso que empresas que não tiveram esse passo antes, talvez seja um pouco mais sensível, né? Quer falar um pouco pra gente sobre a due diligence, né? Como que funciona, o que é olhado nisso, né? Como é que é essa investigação, Ana? Perfeito. Acho que é importante porque contextualiza, né? Porque, de Isso. fato, quando você tem investimentos envolvidos, aportes, fundos, a exigência, a régua está lá em cima, né? Mas a gente tem muitas situações em que as empresas estão passando por um primeiro movimento, né? De fusão ou até mesmo de aquisição, seja numa vertente ou em outra, o due diligence é sempre fundamental, essencial. Porque nada mais é do que uma auditoria completa que a gente vai fazer em toda a documentação, tudo que a gente encontra de acervo, né, de informações, de documentos, seja na seara, por exemplo, trabalhista, seja na seara tributária, ou em questões ambientais, até mesmo na estrutura societária. Então, por exemplo, a gente vai identificar, né, todas as eventuais ações judiciais que já estão sendo movidas em face das empresas que estão envolvidas nessa negociação, né? Então, qual que é o teor, o que está sendo alegado, se isso gera um passivo, algum tipo de risco, né, quando você está fazendo esse movimento, seja para fundir de fato, seja para comprar uma outra empresa. Então, se tiver ações trabalhistas, se tiver questões, né, por exemplo, de uma pejotização que está gerando algum risco de passivo trabalhista, tudo isso precisa ser alinhado e ajustado para evitar que a gente tenha maiores prejuízos e riscos envolvidos dentro dessa operação. Ou, portanto, a gente vai verificar todas as questões societárias e pode ter alguma cláusula que barra um pouco parte da negociação que está sendo tratada ali. Então, para você não ter dificuldade dentro das tratativas, a gente precisa entender o que a gente pode ter de óbice, de dificuldade dentro desses documentos. O que a gente costuma fazer também é ir até um pouco além, né? Então, dentro de uma due diligence, que também é bacana a gente pensar, não só na perspectiva em relação ao CNPJ em si, as empresas, mas também fazer uma verificação profunda dos sócios envolvidos, né? Enquanto pessoa física mesmo, porque é isso, né? No final das contas, a gente está falando de um CNPJ, mas sempre tem o CPF por trás. Então, ter essa questão da confiança ali na relação, ela é fundamental. Mas quantas vezes a gente também já não se deparou em situações em que a pessoa dava a entender, né, tinha uma condução ali, tinha uma tratativa, uma forma de se posicionar que passava segurança para o outro, mas quando a gente vai fazer um aprofundamento e entender realmente toda a parte documental, né, todos esses registros para identificar esses possíveis passivos trabalhistas, tributários, ambientais, societários, a gente começa a identificar vários problemas. Então, é isso, é só acreditar às vezes na palavra, né, ou na forma como você tá. É fundamental porque o nosso feeling, ele conta muito também, né? A gente não pode ignorar isso. Mas sem esse processo de auditoria mesmo que é feito, você não vai ter a segurança jurídica necessária para seguir com essa operação, seja fusão, seja aquisição. E dependendo do que você encontra na due diligence, isso impacta no valuation, né? Com São os certeza. passivos que você se arrasta para negociação. É isso que eu ia falar, porque não necessariamente esses passivos vão entrar no processo de valuation. Então, às vezes, você aponta um valor no valuation que é alto, porque, de fato, metodologicamente, esse valor foi o calculado, mas essas coisas, as questões encontradas na due diligence vão impactar ou para baixar ou até para subir o valuation, né? Sim. Por isso a etapa do valuation ela é até anterior, para a gente poder verificar dentro da auditoria esse valor que foi posto, né? Acho interessante também falar
o que é o valuation, que é a valoração da empresa, nem todo mundo sabe disso, né? Colocar o valor. Então, eu tenho o desejo de compra, mas eu preciso saber quanto que aquilo vale. Isso na vida, né? Vou comprar uma casa, vou comprar um carro, qualquer coisa que eu vou comprar, eu preciso saber quanto que vale para ver se vai fazer sentido, né? Se vai ser possível. Existem dezenas, infinitas formas de valorar uma empresa. Mas existem as mais clássicas também, que eu acho importante falar. Então, assim, a mais clássica de todas é a do fluxo de caixa descontado, que é a que eu faço em quase todas as empresas que atuo, que é uma metodologia que utiliza algumas premissas para projetar esse fluxo de caixa 5 anos para frente, né? Então, a gente projeta faturamento, mas a gente também projeta despesas, custos, enfim, chega a um fluxo de caixa dos próximos 5 anos e traz isso a valor presente com uma taxa descontada. É a forma mais complexa de fazer também, né? E muito sensível. Então, envolve análise de cenário, envolve análise de sensibilidade, porque qualquer alavanca e premissa que você troca ali pode impactar diretamente no valuation. Porém, ela leva em consideração a lucratividade, porque existe a outra forma também, que é a do múltiplo do faturamento, né? Então, você define um múltiplo, coloca esse múltiplo e valora a empresa. Então, por exemplo, se a minha empresa está faturando 10 milhões no ano, vou considerar um múltiplo de 5, ela vai valer 50 milhões, né? Só que isso desconsidera a questão das despesas, dos custos, né? Então é mais utilizado para empresa em crescimento, que às vezes a empresa está tendo já que foi a metodologia até que vocês utilizaram, né? Que às vezes a empresa não está tendo lucratividade naquele período, mas já é uma queda de caixa esperada. Eu tenho faturamento, sei que no primeiro momento não vou ter caixa, mas então não tem como usar o fluxo de caixa descontado, eu vou ter que utilizar outra. Mas também existe a do valor patrimonial, que é para empresas, né, que tem mais maquinário, que tem coisas mais pesadas, assim, que tem um imobilizado muito grande. Então a gente usa o valor patrimonial, tem a de múltiplos de mercado, que eu analiso quanto que vale os meus concorrentes, né? E aí eu utilizo indicadores, então quanto que é o EBITDA deles, quanto que eles valem um sobre o outro, quanto que é o meu EBITDA. Em regra de 3, eu consigo achar quanto que é o valor da minha empresa. Mas o ideal, né? Tô citando algumas delas aqui, porque o ideal, às vezes, é um conjunto de metodologias para se chegar a esse valuation, né? Então, geralmente, quando a gente usa fluxo de caixa descontado, a gente utiliza múltiplo de mercado também. Porque se eu chego à conclusão que uma empresa X vale 10 milhões, mas todos os concorrentes dela valem 1 milhão, 5 milhões, no meu valuation eu preciso explicar porque que essa bonita vale 10 milhões e o resto todo não vale 10 milhões, sabe? Então, eu preciso, ou eu vou ter que ajustar a premissa, ou eu vou ter que ser muito claro nessa apresentação de valuation, explicando por que essa vale muito mais do que as demais. Então, a utilização de várias metodologias de valuation ajuda muito ao processo de due diligence, que a gente vai conseguir verificar o que não está batendo muito ali naquele processo de auditoria, né, para chegar ao valor real. Eu acho até bacana complementar aqui, pontuar, dentro dessa perspectiva do valuation, quanto que ele é fundamental, importantíssimo, porque na grande maioria das vezes, as empresas que ainda não passaram por esse tipo de processo, né, estão começando a explorar esse universo, elas seguem o que está dentro de um contrato social que também é construído de uma forma que não é personalizada, né? Na grande maioria das vezes segue-se um modelinho padrão que é disponibilizado até pela própria Receita Federal, que eu costumo comentar, né? Não é que é um modelo errado, mas não existe padrão quando a gente está falando de negócios, né? Então, cada negócio tem as suas particularidades, as suas especificidades, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, a grande maioria das vezes, o que a gente se depara? Com um contrato social que vai prever só realmente a premissa do balanço patrimonial, que é o que é a regra que está dentro do Código Civil. E aí a gente deixa de perceber, né, um valuation real, efetivo dentro dessa tratativa, porque você está seguindo o que é uma regra, sendo que não dá para a gente aplicar regra a depender do modelo de negócio. Quantos modelos de negócio, principalmente voltados, por exemplo, para tecnologia, em que o que vai valer não vai ser o acervo patrimonial, né? Patrimônio, né? A base de clientes, às vezes, a propriedade intelectual sobre o que foi desenvolvido, a marca em si, tudo isso, às vezes, vai ter uma valoração muito maior e, às vezes, a gente considera como intangível, né? Então, precisa fazer um trabalho de valuation quando a gente está falando desse tipo de operação, porque, na grande maioria das vezes, o que a gente tem de premissa ali, de contrato social, se tiver o acordo de sócios, né, que é uma questão interessante a gente abordar também, aprofundar num próximo momento, mas na grande maioria das vezes nem tem também, né, o acordo de acionistas, o acordo de sócios. Então, vai pela regra do contrato social e não vai traduzir uma realidade que seja de fato estratégica. Na grande maioria das vezes está sempre descolado. Sempre descolado. Acho que eu poderia falar que em 100%, assim, né? A gente toma cuidado para falar o 100%, mas tá muito chegando lá. Sim.
Mas antes da gente falar um pouco dessa parte do acordo, que é o pós-fusão, né, que é a integração, vamos só falar sobre as formas de fusões e aquisições, né, os formatos que a gente tem jurídico para executar isso dentro da negociação. Perfeito, olha, a gente tem inúmeras possibilidades, né? São muito múltiplas, são diversas, é o que eu costumo comentar, né? Às vezes o cliente chega lá pra gente no escritório e a dificuldade dele é entender qual que é o nome que ele vai usar, o nome do contrato. Isso é o de menos, né? Eu acho que muito mais a estrutura ali operacional, como que as coisas vão ser tratadas, negociadas, como é que isso vai ser operacionalizado ali na frente, isso que conta. Aí a gente pega o acervo jurídico que a gente tem para trabalhar e adequa a realidade de cada cliente. Então, para trazer uma visão talvez um pouco mais abrangente, só para a gente entender um pouquinho das formas mais comuns, né? A gente tem, por exemplo, o que a gente chama ser M&A no total, seja fusão ou aquisição, de uma perspectiva horizontal. Como que funciona quando a gente está falando de uma fusão, uma aquisição horizontal? Na grande maioria das vezes, as empresas elas vão ser até mesmo concorrentes diretas. Então, elas vão estar atuando dentro do mesmo segmento e oferecendo um produto ou um serviço muito semelhante. E aí fazem essa operação, né, de fusão ou aquisição para realmente ter um domínio maior de mercado, né, ter uma abrangência maior, conseguir entregar com uma potência maior, reduzir, fazer economia de escala. Então, é muito esse movimento dessa fusão horizontal ou aquisição horizontal. Agora, a gente tem também uma perspectiva dentro de uma fusão ou aquisição vertical. Dentro da vertical, na grande maioria das vezes, a atuação ali das empresas, ela vai ser até sinérgica, né? A gente está falando de uma mesma cadeia de produção, normalmente. Então, só que estão em polos diferentes, né? Quando a gente fala assim, a gente vai unir uma empresa varejista com uma empresa atacadista. Então, a gente está falando de perspectivas diferentes, mas dentro talvez de uma mesma cadeia de produção. Quando é assim, a gente costuma nomear isso como sendo uma fusão ou uma aquisição num formato vertical. A gente tem também, por exemplo, uma fusão reversa, que é uma possibilidade que a gente tem de uma empresa que ela é privada, mas ela se une a uma empresa que já está com capital aberto para facilitar, capital aberto, né? No caso, ela já tem ali a possibilidade de oferecer ações dentro da bolsa de valores, e aí ela facilita de alguma forma até esse processo de IPO, né? Que acaba sendo um pouco burocrático, um pouco mais demorado. A gente tem o conglomerado também, que é uma outra modalidade, em que no conglomerado as empresas elas não necessariamente vão estar atuando de uma forma tão próxima assim, né, dentro do mesmo segmento, com uma operação e com atividades comerciais tão próximas. Normalmente vão ser empresas que estão atuando de uma forma mais apartada. Por exemplo, quando a gente une uma empresa de software a uma empresa que já atua no ramo de alimentação. Então, ela traz uma solução diferente, ela consegue, né, desenvolver para o cliente final algo que vai aprimorar algum dos processos, porque compartilham, talvez, né, de um mesmo núcleo dentro desses processos. Então, as modalidades são realmente muito diversas, são inúmeras. O que a gente precisa é sempre se atentar, né, que mais do que essa premissa de qual é a modalidade ali mais adequada, primeiro vamos entender, né, quais são as negociações, o que está sendo colocado, né, como que vai ser essa estrutura organizacional, que é tão importante, né, quais são as premissas básicas aqui dentro dessa tratativa, e aí, com base nessa estrutura, a gente consegue adequar o melhor modelo jurídico, né, a gente tem essas variadas aí possibilidades para a gente explorar, né, cada vez mais, a gente tem, o que se confunde muito, né, o pessoal fala muito da joint venture também, tem algumas linhas doutrinárias jurídicas que até entendem que ela não pode ser nem qualificada como sendo uma fusão, aquisição, porque ela já é um formato que ela está mais voltada para a execução de um projeto, né, de um escopo um pouco mais específico. Então, ele tem uma espécie de um início, meio e fim, já pré-determinados, né? Então, é uma parceria comercial, talvez, uma parceria operacional, mais do que uma operação de fusão mesmo entre duas empresas, mas também é uma modalidade que a gente pode explorar para determinados projetos mais específicos. Então, assim, são inúmeras possibilidades que a gente tem para explorar, né? Tentei passar um panorama um pouquinho mais geral aqui. E pensando do ponto de vista jurídico, nessas etapas iniciais de planejamento, valuation, a investigação, até a negociação, até o fechamento do contrato em si, né? O que você vê de erro mais comum, assim, dos erros mais comuns que as empresas cometem? Olha, são muitos, porque realmente a gente tem percebido, né, que dentro dessas possibilidades aí de tratativas dentro de M&A, muitas empresas acabam indo muito pela emoção, né,
da coisa ali, dessa, poxa, a gente fica empolgado mesmo, porque tem que ficar, né? São novas possibilidades, novos horizontes, e deixam para buscar esse auxílio jurídico mesmo, de ter pessoas com expertise ali para conduzir essa tratativa de uma forma mais estratégica, só no momento que às vezes já definiu várias premissas ali, e aí quando a gente vai estudar isso, pra gente reverter alguma negociação que já foi feita, é muito mais difícil, né? Então eu acho que o erro primordial, o principal que eu destacaria é não buscar um auxílio, claro, dentro de todas as vertentes necessárias, mas principalmente jurídico nesse ponto, né, de você já estar sendo conduzido dentro desse processo por alguém que tenha a expertise necessária para que você não meta os pés pelas mãos ali e negocie algo que no final das contas pode ser prejudicial. Mas eu acho que assim, dentro dessa perspectiva, né, ter uma estrutura societária deficitária mesmo, né, no sentido de ter um contrato social que às vezes está desatualizado, um acordo de sócio às vezes ele é até inexistente, mas se tiver, ele também não abrange ali todas as nuances necessárias e já partir realmente, né, para uma negociação sem ter isso estruturado, você inclusive afasta investidores. Você não vai conseguir capital, você não vai conseguir aporte, porque você não vai ter essa estrutura pronta, né, para esse momento. Então, trazer essa base primeiro é fundamental. Vejo também muito erro e equívoco dentro no processo de valuation. Quantas vezes o valuation que é feito não traduz a realidade mesmo? Então, tanto desse aspecto que a gente fala de trazer o que é o padrão do contrato social ali, que não vai atender as particularidades do negócio, mas às vezes também até fazem ali um processo de valuation que não está necessariamente correspondendo ao contrato social, mas que deixa de abranger uma série ali de ativos que não foram contabilizados, ou até de passivos ou riscos também, né? Que até dentro da própria due diligence não fez uma due diligence, assim, completa, né? Detalhada, aprofundada. Então, deixa passar algumas coisas que não podem, né? O momento da due diligence é o momento da gente exaurir tudo que a gente pode, né, para verificar realmente todos os aspectos. Então, às vezes a gente vê que a negociação está numa etapa um pouco mais avançada, sem cuidar dessas premissas básicas iniciais, sabe? Então, acho que esses seriam os maiores erros que eu vejo, assim, uma estrutura societária deficitária, uma due diligence feita sem abranger todos os aspectos necessários, ou sequer feita, e muito erro também em relação à valuation. Isso eu acho que acaba impactando muito. Pensando nos erros práticos aí, Marcelo, que vocês cometeram, né? Se é que cometeram, acredito que sim. Dessas etapas iniciais, ainda sem falar da integração, o que você enxerga assim que poderia ter sido feito diferente no processo de vocês? Acho, não tenho aqui na minha cabeça a visão de que erramos em alguma coisa, mas não quer dizer que acertamos de forma leve. Em alguns momentos, essa parte do valuation é um ponto muito sensível, porque os sócios criam expectativas de quanto valem suas empresas. E aí, quando você vai para uma fusão, que era o nosso caso, cada um do seu lado estava defendendo, no final das contas, a sua aposentadoria, seu futuro e tudo mais. Então, no caso da minha empresa, nós tínhamos sócios investidores. Então, sócio investidor, ele assim, não, é legal, sensacional, vocês vão fazer produtos maravilhosos, vai ser lindo, mas hoje nós temos que conversar quanto que eu estou perdendo em R$ 1.000, porque tem 1% para lá ou para cá. Simples assim, com frieza total. E nós que estávamos na operação, quanto mais esse negócio se arrastava, mais nos doía, porque assim, cara, vocês estão tirando tempo nosso de discutir produto, projeto, coisas úteis. Mas assim, os outros sócios investidores estavam defendendo, inclusive, as minhas ações quando brigaram que a minha empresa valesse mais, né? Então, nesse momento, ter empresas terceiras para nos dar esse suporte é fantástico, porque começa a tirar um pouco o viés de cada sócio ali que está projetando um valor que, às vezes, assim, ele é tão apaixonado que ele acha aquele negócio tão maravilhoso, mas o outro lado é tão maravilhoso quanto, né? E tem o seu valor, tem a sua história, tem o que ele vai participar para o futuro. Então, nós sócios da operação, e essa foi uma fase muito, muito terrível para a parte pessoal, né? Pro CPF Marcelo Rivas, foi uma fase difícil, né? Putz, vocês estão brigando por uma mesquinharia aqui. Mas o cara é investidor, ele tá brigando pelo o que é de direito dele e tá tudo certo, assim. Então, eu acho que nós fizemos tudo, assim. A gente estava bem assessorado na parte jurídica. O acordo de acionista nosso já vinha do fundo, mas quando você junta um com o outro, tinha regras muito fortes de lá e regras muito fortes de cá que tinham que unir para virar uma regra só. Então, a possibilidade de novas tranches, quem que perde a ação, quem que não perde, por aí vai. Tinha vários pontos que precisavam ser discutidos, né? Por mais duro que fossem,
Quanto mais rápido discutir, mais a gente tira os pontos de tensão e segue em frente. Uhum. E do nosso lado também a gente teve uma consultoria tributária muito importante, porque para definir qual CNPJ continuaria dali para frente, já que seria uma fusão, a gente tem, né, até hoje, benefício fiscal. A gente tinha em um dos lados e outro não. Então, essa avaliação da parte tributária foi muito sensível. Qual lado tinha prejuízo para a gente aproveitar esse prejuízo? Então, isso tem muito valor. Então, ela se paga muito fácil, porque no final das contas, qual CNPJ vai perdurar, qual CNPJ vai morrer ou vai passar a fazer parte do outro, era relevante para nós, foi relevante para nós. Uhum. Então, tudo isso eu acho que foi muito bem feito. Mais uma vez, não foi leve, elas têm a sua carga de assuntos difíceis, mas que precisavam ser tocados, entendeu? Eu lembrei de um caso da due diligence nosso que foi importante, sem dias, desculpe te cortar assim, Imagina. mas é porque é legal. Quando foi feita a nossa due diligence, descobriu que no prédio que a gente tinha a nossa sede, era um conglomerado de coisas lá, um cara que era dono de um monte de coisas, e a gente tinha uma sala dentro desse prédio, e esse prédio estava com problemas documentais com o Corpo de Bombeiro. Então o fundo falou assim, tudo bem, tá lindo, maravilhoso, vocês têm 100 dias para vocês trocarem de sede. Dentro daquela janela de 100 dias você corrigir toda a sua vida. Então em 100 dias a gente procurou uma nova sede, fez toda a obra de preparação da outra sede, e aí eu e meu sócio assim, gente, a mudança é amanhã, cada um pega a sua mesa e seu computador e vamos todos para a nova sede. Então assim, não Das é um coisas que bicho de ninguém 7 te cabeças, conta, né? não tinha nada, mas nós deixamos passar na sede anterior um documento que, na visão do fundo, é o seguinte: eu invisto em você, no dia seguinte você não pode operar, porque veio uma fiscalização da prefeitura e te fechou. É. Então eu quero que, quando eu aplicar o dinheiro em vocês, vocês estejam em máxima capacidade de operação. Então, esse é um negócio simples, não tinha nada de errado, mas que determinava todo o futuro. Então, até com uma empresa que você vai fazer a fusão, todo aquele ativo para ele que se expresse da melhor forma possível, você tem que ver se tem alguma coisa que te impede de aproveitar o máximo disso. E esse processo, por si só, ele já é incrível, ainda que ele não resulte numa fusão ou numa aquisição, porque é um processo de profissionalização da gestão. Porque são coisas que você não está olhando, porque você está olhando, isso que você falou, Tá, o produto, projeto, cliente, cliente atender e tal. E são coisas importantíssimas, porque quando vem alguém investir em você, talvez isso seja mais importante que o projeto que você apresenta para ele, porque o projeto ele vai, né, vai acontecer em algum momento. Mas a sua casa está construída sobre uma casa de tijolo ou de palhas, né? E aí, nesse quesito, o processo, a operação em si do M&A, passar por tudo isso, profissionaliza muito a gestão e com o acompanhamento. Isso é um ponto que você falou que eu acho importantíssimo. Eu estou agora passando por esse processo de valuation de duas empresas que estão para se fundir, né? A Ana até teve uma reunião com eles comigo, que estão para se fundir, e a gente conversou muito sobre esse jogo de interesses, né? Não no mau sentido, de que cada um vai enxergar o seu filho como aquele que vale mais. Então, o processo de valuation ele é muito legal, porque ele não, quando bem feito, ele não deixa brecha, né? Especialmente quando eu estou usando ali a premissa do fluxo de caixa descontado, essa premissa é validada com todo mundo, a gente usa a análise de sensibilidade, não deixa brecha. Ah, mas eu acho que essa empresa... Não, mas olha aqui, não tem como achar, né? A gente está utilizando as premissas, eu validei as premissas antes, porque eu também faço esse exercício. A gente faz uma reunião de validação das premissas, e é muito interessante. Porque validou as premissas, tudo certo, né? Aí quando eu vou mostrar o valuation, às vezes, não, mas veja bem, eu esperava mais. Não, mas a premissa você validou na reunião passada. Que você queria que valesse mais, mas na verdade a premissa você validou lá na reunião passada. Enfim, agora falando um pouco sobre a integração, né? Então, pois bem, a gente teve o desejo, fez todo o processo, deu tudo certo, unimos. Ou adquiriu uma empresa, ou houve a fusão. Tem toda a dificuldade agora de integrar, fazer a integração entre duas empresas que são completamente diferentes. É como a gente casar, né? Duas culturas, duas famílias, uma coisa de louco. Então eu tenho que integrar aqui processo, time, sistema, cultura, gestão. Como que foi para vocês esse processo? Foi o mais difícil? Ou Continua sendo. conta aí, como é que Até foi? hoje, continua sendo. Então,
A cultura é o que se vive na empresa, não o que você pregou na parede e disse que é Perfeito. aquilo. Então, o que se vive na empresa é a cultura. Então, a forma com que os funcionários interagem entre eles, a forma com que os sócios interagem com os funcionários no dia a dia é que determina a cultura. E é natural que ela seja diferente. É, assim, é quase impossível falar que você Impossível. vai misturar as duas empresas. Nossa, foi sutil, foi lindo, foi ótimo. As duas empresas eram idênticas. As duas empresas, as nossas empresas, elas tinham coisas muito iguais. Então, nosso compromisso com o cliente, compromisso com o dado, honestidade, essas coisas eram muito iguais. Mas a forma com que a gente lidava da porta para dentro era diferente. Uhum. Então, foi um trabalho muito forte, continua sendo um trabalho muito forte do RH, do marketing, em criar nova cultura. E essa nova cultura não ficar só no papel e na parede, a gente conseguir colocar ela em prática viva dentro da empresa, e esse é o nosso grande desafio. Além disso, tem o olhar para produto, tem o olhar para as coisas como funcionam. Então, tem departamentos que de um dia para o outro absorveram a fusão, assim, é tão lógico, né? Uma fábrica vai produzir 10 coisas e de repente ela passa a produzir 12. A nossa empresa, a Intergado em especial, ela é uma empresa era muito ativa, muito inovadora. Então, assim, todo dia tinha produto novo para a fábrica fazer. Então, para eles não foi uma novidade receber os produtos da EGA e fabricar. Tudo certo. O marketing, comunicar para o mercado também foi muito tranquilo. Administrativo pega muito fácil, assim, ó, crescemos em número de funcionários, alguns funcionários foram dispensados, esse é outro ponto positivo da fusão, né? Assim, a otimização, quando você consegue fazer as mesmas coisas, mais coisa com o mesmo time, então alguns times a gente conseguiu reduzir a equipe, mas depois tem pontos sensíveis, suporte a cliente, P&D, como que a gente divide essa energia de, ó, o Paulo Dias vai sempre puxar para a empresa e os produtos que ele fundou. Por quê? Porque ele conhece aquele negócio a fundo, foi ele que fez, ele sabe todos os detalhes, e o Marcelo idem. E aí, quando o Marcelo idem para o lado dos produtos da Integrado. Então, quando um cliente liga para um de nós, porque o negócio já escalou, né? O time de suporte não atendeu, não sei o quê. Pelo amor de Deus, Marcelo, me atende aqui, que seu time não está me dando atenção. Eu vou para dentro do time e assim, gente, vocês têm que resolver. O meu cliente tal lá, ele é tão importante para nós, tá junto com a gente desde o começo e tal. Não, mas eu tô resolvendo um outro problema do outro lado. Então, quebrar essa história de que não se tem lados é a maior dificuldade numa fusão. Então, realmente, isso foi um ponto muito forte para nós. Foi assim, a gente precisa de uma nova marca. A gente precisa mostrar ao mercado internamente que somos uma coisa só. Então, esse foi o principal trabalho que a gente mais se dedicou para a gente quebrar essas ilhas. Então, o que a gente teve mais dificuldade realmente é que pessoas do P&D continuaram fazendo produtos específicos, que era de um lado ou de outro, mas ele tinha que entender que ele fazia parte de um todo, que ele tinha que participar das reuniões para, inclusive, dar ideias de melhorias na parte que ele não era responsável. Idem para o suporte. Então, nós fizemos desde um trabalho interno com RH, com marketing. Hoje a gente está fazendo uma parte de treinamento de pessoas do Grupo Falcone para a gente dar maturidade de gestão aos nossos líderes e esses líderes nos apoiarem nesse crescimento da marca e unicidade. Então, é esse o maior desafio. E o mercado comprou muito fácil. Então, o mercado entende hoje quando você gasta dinheiro com marketing, assim, dedica-se ao marketing, essa mensagem vai longe, né? Mas internamente, apesar de já Intergado agora é ponta, coisa que o meu cliente repete isso, internamente, não, mas isso é lá da GA, eu tô aqui na Intergado e não se mistura. Então esse é o maior desafio. Em alguns momentos você tem que trocar a liderança para que a liderança nova já chegue olhando para que é um todo. E você ter lideranças antigas, elas são importantes porque elas carregam história, carregam tudo que há de valor na companhia, mas em algum momento ela toma partido de um lado. Então, nós sócios, a gente sempre entendeu que estar coletivamente ali numa marca tinha muito valor. E trabalhar isso para dentro foi sempre e será sempre o grande desafio. E a estrutura organizacional, né? Porque a gente tinha já Sim, duas estruturas aqui sim. que se fundiram e muitas funções se sobrepõem.
né? Eu não preciso de 2 CEOs, eu não preciso de 2 diretores administrativos, eu não preciso de 2 pessoas olhando para o operacional. Como que vocês chegaram nesse ajuste? Foi uma reunião entre sócios? Nós tivemos naqueles 2 anos que resolver isso tudo. Até plano de carreira, né? Você tem que pegar assim, não, o seu desenvolvedor de cá, sênior, ele tem que receber o mesmo tanto que o sênior de cá, com alguns steps ali e tal. Então, até nessa parte de plano de carreira, isso tudo foi discutido antes do acordo de acionista, antes da fusão acontecer. Uhum. E tem talvez isso toca na parte mais complexa da sociedade, da humanidade, que é o ego, né? Uhum. Então, putz, eu era o CEO da Integrado e o Paulo o CEO da GA. Como que a gente vai fazer para um abrir mão de um ser CEO? Então, tudo isso foi discutido, e aí todas as vezes que tem um ponto duro, um ponto difícil, um ponto carregado ali, quanto antes você fizer, melhor, porque você tira a atenção e segue em frente. Então, nós nos organizamos já definindo as diretorias que cada um iria assumir. Então, o meu sócio Tobias assumiu a parte da parte de produção e serviço de campo. Eu fiquei olhando mais para o P&D e marketing, o Paulo, o CEO, porque ele tem uma história muito linda e muito forte para ser falado ao mercado, então para a mídia era o nosso melhor Inspiracional, nome. Então tudo isso foi olhado de forma bem racional barra passional, porque o passional pode dar carga ou pode enriquecer a história que você vai contar. Então a gente conseguiu resolver tudo isso antes. Então tinha questão salarial. Depois disso resolvido, parece que você traz leveza para o ambiente. Mais uma vez, fizemos tudo que tinha que fazer, mas não quer dizer que sempre é leve. Em alguns momentos você tem embates, né? Sim. Então, depois que isso tudo organiza... E pior, né? Às vezes você tem um líder de P&D de um lado e o líder de P&D do outro, e agora a gente passa a ter um líder só de P&D. Isso eu falei da parte sócio, né? Que o Paulo se tornou o CEO e eu fiquei primeiro como vice, depois... Gente, tem que achar um nome pro Marcelo. Primeiro foi vice, depois foi diretor de estratégia, e hoje eu tô como líder de unidade de negócio. Então é como se eu tivesse... como se eu fosse o CEO de uma unidade, o Paulo é CEO da outra unidade, mas com as duas, com as duas unidades conjuntas, o Paulo está acima. Uhum. E é vital que se estabeleça quais são as responsabilidades de cada uma dessas posições, porque eu poderia aceitar não ser o CEO, mas me meter a fazer o papel de CEO. Então esse é o maior dos problemas. Não, tudo bem, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, para mim não tem problema, mas eu começo a meter o bedelho na companhia. Isso para o time é muito ruim. Para o time não entender a quem responde, como responde, qual assunto eu toco com quem. Então, isso são coisas que você tem, é como se fosse a terraplanagem. Você tem que deixar o terreno pronto para tudo aflorar dali para frente. Então, no nosso caso, por N motivos, né, o Paulo assumiu, depois o Luigi assumiu a parte do P&D, o Vinícius assumiu a parte de ciência de dados. A gente foi acomodando as pessoas. O comercial de um lado, não, esse cara é muito bom, esse aqui tem capacidade de liderança, beleza, vamos promover ele. E esse aqui a gente recua, põe em outra posição. Então, isso tudo foi discutido, exaustivamente discutido, para que quando a gente fizesse um anúncio, a pior coisa no nosso entendimento, né? Você dá um anúncio ao time inteiro, assim, pessoal, desculpa, eu acho que eu errei, vamos corrigir. E mais que isso, não ter respostas, né? Porque você vai dar o anúncio e as perguntas vão surgir. Bom, Então você tem que estar pronto para responder essas questões. A Ana fala muito sobre o acordo de sócio, eu vou até passar a palavra para você, mas só pegando um gancho do que você falou, Marcelo, que para o cliente externo, para a sociedade, talvez já esteja muito bem comunicado que a ponta agora é uma coisa só, mas para o cliente interno ainda tem ajustes, né? sim. Eu acho que tudo parte do acordo dos grandes, né, dos líderes, do acordo de sócios, de como isso vem sendo desenvolvido para vocês, mas ainda assim, mesmo que isso tudo esteja ajustado, para comunicar pro restante da companhia, é sensível. Então, assim, ainda é uma empresa nova, né, 2022 que você falou, né? Sim, fusão sim. Quando aconteceu. Então, assim, tem 3 anos que aconteceu, é Uhum. pouco tempo, né? Para todo mundo digerir isso e a gente conseguir, de fato, fundir. Pensando quimicamente, as coisas, mesmo que você coloque elas juntas, elas demoram a virar uma só, né? No casamento não tem um negócio que é 7 anos, né? Depois passou pela crise de 7 anos, aí foi. Então, tá com 3 ainda, é pouco tempo. Então, é um tempinho para fundir. Mas, além disso, tem toda uma estrutura de framework de gestão
para ser acompanhada internamente dentro da empresa, para garantir que toda a comunicação, todas as reuniões, todos os processos não estejam falando de duas coisas apartadas, mas sim, né, de uma coisa só. Mas aí vamos falar um pouquinho sobre o acordo de sócios e como que isso facilita essa noção da fusão ou da aquisição, enfim, né, dessa noção de que agora somos uma coisa só. Perfeito. Eu vou até além, Cintia. Eu acho que, assim como você pontuou, né, que fazer esse tipo de processo de estruturação para qualquer possibilidade, né, mesmo que não seja necessariamente para fazer uma fusão ou aquisição, você traz esse ar de profissionalismo para o negócio, você traz estruturas e bases ali para você crescer e expandir, mesmo que não seja dentro dessa modalidade. E o acordo de sócios ou o acordo de acionistas, quando a gente está falando da SA, né, acordo de sócios, quando a gente está falando de outras modalidades aqui em termos de cota social, a gente está sempre traduzindo em um documento todas essas premissas que vão ser pré-definidas. Então, a ideia é justamente trabalhar com uma perspectiva preventiva. Isso é fundamental, não diria nem que é interessante, é bacana, é fundamental para qualquer negócio que envolva sócios. Por quê? Porque dentro do acordo de sócio, a gente vai conseguir trazer uma complementariedade ao contrato social. Então, enquanto o contrato social ele faz efeito ali perante Receita, ele vai estar ali, né, regulando os requisitos básicos, né? Quem que vai ser o sócio administrador, onde que é a sede, qual que é a divisão de cotas ou de ações de cada um. Então, você vai trazer todas essas questões mais formais, vamos colocar assim. Agora, no acordo de sócios, o acordo de acionistas, a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais abrangente. Então, a gente vai desde a função e atribuição que vai ser delegada para cada um dos sócios, como você já apontou muito bem, e se isso não está bem definido, você vai adentrar na esfera do outro e vai gerar conflito interno. Então, é muito importante que não só as funções e atribuições, mas também os resultados esperados e almejados em relação à entrega de cada um para o negócio estejam muito bem definidos. E isso é importante também porque, se a gente não define de maneira prévia, igual você faz dentro dessa metodologia, né? Na primeira reunião, a gente define as premissas para o valuation. Depois a gente faz o cálculo. Por quê? Para que as partes não estejam com aquela emoção envolvida, né? A gente está justamente, assim como você trouxe também um exemplo, que eu achei bacana, né? De que travava ali porque o sócio investidor tem as perspectivas, quer ver o retorno sobre o investimento dele, e às vezes você deixava de cuidar de um operacional do produto e tal, de desenvolvimento, porque tinha ali uma divergência. Porque é isso, cada um vai estar olhando um pouquinho com subjetividade. Somos humanos, né, negociando. Não são só IAs aqui ainda que estão só fazendo trabalho, né, sem esse fator humano. Então, se você não pensa antes de qualquer possibilidade de conflito acontecer, como que ele vai ser solucionado, você já está ali dentro do conflito, já está emocionalmente envolvido e vai ser muito mais difícil para você chegar numa solução assertiva e estratégica. Isso prejudica não só os sócios, mas principalmente o negócio. Então, dentro desse documento, que, como eu falei, ele é complementar ao contrato social, a gente vai trabalhar funções, atribuições, resultados, como eu mencionei. A gente vai entender realmente como é que vai ser poder de decisão de cada um que está ali envolvido. Então, dá uma liberdade muito grande. Como esse documento ele faz efeito entre as partes, ele não precisa ser registrado perante junta comercial, né? Então, ele não está público ali para todos, né? Na grande maioria da gente trabalha ali também com questões de confidencialidade, sigilo. Então, dá para você trabalhar temas mais sensíveis, questões mais profundas. Então, você pode pensar outros formatos, por exemplo, um poder de decisão. Ele não precisa necessariamente corresponder ao que é a participação de ações ou de cotas sociais de cada um dos sócios. Você pode trabalhar um poder de decisão que ele vai estar correspondendo mais ao que é a área que cada um tem uma maior expertise, para justamente você trazer quem está com aquela visão ali, vivendo o operacional principalmente, né, ou conduzindo o time ali, para trazer soluções que sejam mais estratégicas para um problema que envolve aquela perspectiva ali dentro do negócio. Você consegue trazer coisas que são fundamentais, gente. Isso daí é o que eu acho que dispara como sendo um dos maiores problemas que a gente vê de recorrência lá no escritório, que são as premissas de como que vai ser justamente metodologia, tudo envolvendo valuation, quando o mundo dos sócios quer, por exemplo, sair do negócio. E aí você não define isso de forma prévia, vai justamente ser nesse ponto, né? Quando está acontecendo a questão, o sócio que vai remanescer, né? O sócio remanescente, ele quer que a empresa valha menos, porque a empresa tem que pagar o sócio retirante quer que a empresa valha mais, porque é ele que está recebendo ali o que seria a cota parte dele, e entra nessa divergência que, às vezes, muitas das vezes, culmina em ação judicial, e isso vai tramitar durante anos. A gente sabe que realmente a gente tem esse problema, os processos judiciais serem morosos, então vai virar perícia, você perde a autonomia de definir entre as partes, né, qual que é, assim, a metodologia que seja mais justa e ponderada entre quem está envolvido, você perde essa autonomia, vira uma decisão de terceiros. Então é fundamental que você pense tudo isso
antes, né, no começo do negócio, na construção, antes de anunciar, né, para o time, antes de anunciar para o mercado, para você já ter tudo muito bem definido, tudo pré-estabelecido, para que qualquer situação ali, que é normal, dentro de um convívio, dentro de um negócio, você ter conflitos, você ter divergências, né? Que bom que é assim também. Eu acho que quando você tem entendimentos diferentes ali, você consegue ideias, né, mais inovadoras, ideias bacanas, porque senão, se todo mundo pensa igual também, né? Como é que a gente evolui, sai de determinadas zonas ali, às vezes de conforto, né? Tem alguém para te instigar também a desafiar, a inovar. Então é muito interessante, mas a gente precisa já estar com esse documento bem estruturado para que qualquer situação que possa, né, gerar até um desconforto mesmo, né? Acho que a palavra precisa ser nua e crua, né? Então, um desconforto mesmo entre os sócios, você já saiba como que ele vai ser resolvido, porque você já definiu isso antes. Sim. Então, é muito melhor para o negócio. Assim como eu falei da questão de saída, né, da retirada de algum dos sócios, como é que vai ser se a gente for vender a empresa como um todo? Se algum dos sócios quiser vender, pelo menos uma parte, ele quer continuar como sócio, mas quer vender parte da sua participação dentro da sociedade. Então, como que isso é feito? Precisa da anuência dos demais sócios? Ou não? Precisa da anuência de pelo menos a maioria dos demais sócios? Qual vai ser, né, a logística que vai ser implementada para cada uma dessas situações? Se um dos sócios, por exemplo, vem a falecer, são situações que a gente precisa pensar, que precisam ser tratadas, né? Os herdeiros, eles incorporam, eles entram, né, dentro do negócio, eles vão receber, né, eles têm esse direito de receber o que é a cota parte do sócio falecido ali, a título de herança, mas, por exemplo, se você segue o que a gente fala, né, da regrinha ali do Código Civil, né, que segue um contrato padrão e não trabalha justamente nessa personalização. A previsão é de que o pagamento dos haveres ali pro herdeiro do sócio falecido tem que se dar em 90 dias. Assim como a questão da retirada, né, de um sócio. Imagina um prazo de 90 dias, dependendo do valuation da empresa, você quebra, você não vai ter fluxo de caixa. Então, assim, você consegue dentro desse documento, que é esse acordo de sócio, acordo de acionistas, você conseguir trazer justamente, por exemplo, um tempo de pagamento dos haveres bem mais abrangente, mais longo, mais justo, mais equalizado, né, dentro da realidade de cada modelo de negócio. Então, são várias questões que a gente consegue explorar, né, dentro dessa perspectiva desse documento, que é tão fundamental e que é o que eu falo, não só para fusões e aquisições, não só para operações de M&A, para qualquer negócio que possua sócios, porque isso vai dar um direcionamento estratégico, isso vai permitir que a gente trate temas que são sensíveis, né, justamente, é um processo que não é fácil, porque você vai estar trabalhando temas às vezes mais sensíveis que sócios em si vão ter dificuldade para conseguir conversar sobre. E você ter uma visão desse terceiro que vai estar ali intermediando essa comunicação, conciliando ali para que vocês consigam chegar nesse consenso, nesse denominador comum, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Então, é um trabalho que a gente consegue, né, trazer que vai muito além de construir um documento jurídico formal. Não, a gente está atuando de uma forma estratégica, a gente está aqui Construir uma blindando o empresa negócio. junto, né? Então, é um documento que eu entendo como sendo fundamental para você conseguir justamente trazer todas as premissas, por exemplo, dentro da fusão, de como é que vai ser essa integração, como que as coisas vão funcionar a partir dali, né? Mas é bom a gente pontuar isso, eu acho, né? Que é para qualquer possibilidade, qualquer modelo de negócio, se você tem sócios envolvidos, tem que olhar para esse acordo de sócios, esse acordo de acionistas, porque faz toda a diferença. Isso reforça a importância de ter profissionais do lado, né? Para poder ajudar a construir isso. Até porque essas questões sensíveis, né? Então, por exemplo, do falecimento de algum sócio ou de algum sócio querer sair, eu penso que se isso é colocado na mesa no momento que acontece, gera uma tensão muito maior. Então, um sócio seu morreu, você não sabe o que vai se dar, o que vai acontecer com a empresa. Quando isso já tem uma previsão, você pode sofrer só pela morte, o resto já está tudo certo, né? Quando alguém pede para sair, você vai sofrer só pela ausência daquela pessoa, ou não. Mas o que vai acontecer dali para frente já está posto no papel. Então, acho que isso dá uma segurança muito maior para o negócio e para o CPF dentro daquele CNPJ, né? Com certeza. Nós temos uma visão, nós brincamos. Agora eu vou falar o que o profissional da advocacia pode falar. O profissional que não é da advocacia pode falar. A gente brinca lá que assim, são as cláusulas, lógico, para prever tudo que vai dar de errado. Então você, na verdade, tem, lógico, as coisas que você quer que dê certo, não sei o quê, mas tem uma proteção a princípio, e a proteção inicialmente é da empresa. Cara, se um sócio deu a louca e começa a chutar o balde, tá uma cláusula lá, vamos executá-la. Mas é a bomba atômica, você não quer apertar o botão, mas se precisar, tá lá. né? Proteção, inclusive, e aí mais uma vez, a visão nossa que é a proteção da empresa, o seguinte, se esse sócio resolve sair, se no dia seguinte ele quiser
roubar seus clientes, roubar a sua equipe, montar uma empresa para concorrer, cara, esse acordo protege, feito inclusive para isso, né? Tantas outras coisas, mas inclusive para isso. Se um cara quer arrumar um comprador, assim, beleza, pode arrumar um comprador, mas vai ter que comprar de todo mundo, pelo preço que você achar. E por aí vai, assim, tem essa proteção da empresa, eu acho que esse é o mais robusto de tudo, né? Assim, um CNPJ, um CPF não pode roubar um CNPJ, que existem muitas empresas, muitas pessoas ali dependendo delas. Mas em algum momento tem cláusulas que impactam individualmente. Então, no meu acordo lá, eu tenho uma cláusula muito clara que eu não posso concorrer em tempo. Não é nem fazer o mesmo produto em paralelo. Eu não posso ter uma outra empresa porque os meus sócios me entendem como pessoa-chave do negócio. Então, é para o bem da Do companhia, negócio. mas pode me impactar. Então, eu não posso ter, sei lá, não posso montar uma empresa que eu trabalho no final de semana. Não posso. Minha cabeça, minha criatividade tem que estar toda focada nesse projeto. Então, a gente brinca lá que é a bomba atômica. A gente só não quer usar, mas está lá. Assim, todo mundo sabe que a bomba atômica existe. Perfeito. A ideia é muito essa, né? Eu acho que tem muita gente que pensa com essa perspectiva, poxa, a gente vai construir aqui um documento que vai virar um contrato de gaveta, né? Com esse estigma muito de beleza, vai ficar ali. Mas não, um contrato de gaveta eu entendo que é aquele que você não consegue executar o caso você precisa, porque tá ali só para formalizar. Não existe mais esse tipo de lógica quando a gente tá falando de um negócio que tá querendo profissionalizar e tá querendo trazer algo robusto. Então, a gente vai pensar todas as piores hipóteses. A ideia é não precisar usar, porque se precisar usar algumas premissas ali de não compete realmente, né, da questão da concorrência, é porque você já está tendo, né, alguma condução ali indevida. Se precisar acionar alguma cláusula, por exemplo, para uma expulsão por justa causa de algum dos sócios, como você falou, algum dos sócios começa ali a atuar de uma forma que vai totalmente contrária ao que a imagem e a cultura, né, e a marca está querendo construir. Pô, você tem que ter alternativas legais para você conseguir fazer uma expulsão ali daquele sócio, senão ele vai continuar quebrando essa empresa da forma como ele está atuando. Então é isso, é para você não precisar usar, mas se precisar, tem que estar completo ao nível de qualquer circunstância que isso aí. acontecer, você ter o subsídio jurídico necessário, né? Perfeito. Pessoal, a gente está se encaminhando para o final, né? Que já estamos aí quase com 1 hora de podcast. Quero agradecer vocês pela presença e passar a palavra para o recado final, indicação da rede social, material, livro, artigo, enfim, o que quiserem falar. Fiquem à vontade. Bom, então eu Pode vou Pode iniciar. conversar. Queria agradecer imensamente mais uma vez o convite. Estou lisonjeada de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do que a gente vai aprendendo com a experiência, principalmente, né? Muito mais que eu acho que que a teoria, a prática, ela ensina demais. Então, que a gente possa trocar, né, um pouquinho dessas experiências é sempre muito prazeroso. Obrigada também por poder conhecer um pouco mais da história de vocês. Acho que é inspiradora, né, para a gente poder mostrar como é que qualquer modelo de negócio, qualquer tipo de empresa, desde aquela que está começando pequeno, né? Operações de M&A, fusões, aquisições, expansão de negócios, não são para só grandes empresas, né? São para qualquer empresa que querem explorar possibilidades dentro do mercado. Então, que isso sirva de incentivo também, inspiração para as pessoas. Então, vou deixar aqui minha rede social também. Para quem quiser acompanhar, a gente está sempre trazendo conteúdos informativos, educacionais, justamente para a gente poder promover uma cultura, né, em que os negócios eles se formem com cada vez mais segurança jurídica. Então, estou lá no Instagram, anadias.adv, e também para acessar o nosso site, porque lá tem blog, então tem vários textos com orientações também jurídicas, práticas para você poder aplicar no seu dia a dia. Então o site também é anadias.adv.br. Lá tem muito conteúdo bacana, fica aí de sugestão para vocês explorarem. E estou sempre à disposição aí também para a gente tomar um café, né, conversar um pouquinho sobre business, trazer ideias, né? Eu acho que a gente está sempre à disposição para possibilitar aí o crescimento dos negócios. Nosso maior prazer é esse, né? Poder ser um braço estratégico aí para conduzir todas essas negociações com assertividade, com segurança, mas visando sempre isso, o melhor para o nosso cliente. Então, a gente está sempre à disposição também para tomar um café, conversar um pouquinho sobre negócios. Maravilha, Ana, obrigada. Cíntia, Ana, obrigado pelo papo, foi muito legal. Estou à disposição para quando precisar. Se algum empreendedor aí mandar mensagem querendo saber mais, trocar mais ideias, saber um pouquinho dos perrengues que a gente passou. Consultoria estratégica sobre Estou à M&A, né? disposição para bater esse papo.
Nossas redes, a rede da empresa Ponta Agro, então site, Instagram, Facebook são a mesma coisa. A minha rede é Marcelo Neves Ribas, então completo. E é um livro que eu até te passei ele, que foi importante nessa fase, Os 4 Compromissos, Dom Miguel Ruiz. Eu acho que vale, quem está em fusão, quem não está em fusão, vale a pena o livro, é muito bom. Mas me ajudou bastante nessa fase aí de união das companhias. Eu acho que é uma boa leitura. Um livro facinho de ler e muito gostoso, então eu acho que é uma boa. Eu concordo totalmente com esse livro. Inclusive, estava pensando naquela nossa reunião sobre esse livro, porque as pessoas tendem a pessoalizar muitas coisas, né? Então, não leve nada para o lado pessoal, é um compromisso importantíssimo dentro da operação de M&A. Agradeço vocês demais por terem vindo aqui. Essa é uma temática que eu já estava querendo tratar há um tempo. E para vocês que estão assistindo, as redes sociais da Propósito, a rede social da Propósito é @Propósito, uma aceleradora. A minha é @eucintiantunes. Siga a gente lá, que temos insights, dicas sobre gestão, finanças, negócios em geral. Obrigada mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio. Carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off when I fall.